Espaço Unisanta chegando para animar ainda mais a sua tarde e te deixar muito bem informado. Vem ver o que tem na edição de hoje. Veja como foi o primeiro dia da segunda semana de Ciência e Tecnologia de Santos. No Boas Ideias de hoje tem tutorial para você fazer em casa uma almofada e presentear alguém querido. E no Cá Entre Nós você confere a entrevista com a psicóloga Gisele Monteiro, que depois de 20 anos de experiência na área e de dar aulas em universidades, decidiu criar o canal Falatório no YouTube, onde fala sobre assuntos da atualidade. A segunda Semana Municipal de Ciência e Tecnologia de Santos vai até o dia 11 de novembro e o Espaço Unisanta foi conferir a abertura do evento. A tecladista Lisete Espíndola abriu a cerimônia. E teve mais música com Iva Passos. Enquanto a cerimônia de abertura da segunda Semana Municipal de Ciência e Tecnologia estava acontecendo, os alunos da Universidade de Santa Cecília estavam apresentando os projetos de TCC aos visitantes. Esses trabalhos vão representar a Unisanta no Neurama, um programa que está inserido na Semana de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de incentivar a cultura empreendedora nos estudantes. Um dos grupos da Unisanta desenvolveu o caiaque para deficientes físicos. É um trabalho de conclusão de curso dos alunos de Engenharia Eletrônica. O leme se movimenta por um comando no remo, poupando o uso das pernas. Essa comunicação entre o leme e o remo é feita por frequências. Então, funciona assim, o transmissor-receptor, o atleta, através da pagaia, né, que é o remo, ele consegue fazer o direcionamento do leme para fazer aí o direcionamento do barco, né? E usa o remo simplesmente para gerar velocidade na canoagem. O que poderia ser mais fofo que dar uma almofada bombom de presente? Mais especial ainda quando ela é feita artesanalmente. Quer aprender? Você vai precisar de tecido, tesoura, fita métrica, cola para tecido, enchimento de almofada e fita de cetim. Vamos usar um tecido de 60 por 70 centímetros, lembrando que o ideal é usar algodão, já que o tecido dá um acabamento melhor. Comece fazendo a bainha, para não correr nenhum risco do tecido desfiar. Faça isso nos 4 lados. Mas enquanto a peça seca, vamos continuar montando a almofada, já que está com a bainha pronta. Agora você vai colar as 2 barras do lado maior. É importante fazer com o tecido do lado avesso, porque quando desvirar, a emenda fica por dentro da almofada. Depois de deixar secando, desvire o tecido para começar a fazer o bombom. Para essa medida, faremos o laço a 15 centímetros a partir da borda. Se você quiser, pode fazer o laço direto com o cetim, mas eu usei um elástico para ficar mais firme. Pode ser de qualquer tipo. Coloque bastante enchimento na almofada para ficar bem cheinho. Depois, amarre o outro lado com elástico ou direto com a fita. Para não deixar a ponta feia, eu dobrei no meio e cortei em diagonal. Assim, ela fica com um formato mais bonito. Faça um laço nos 2 lados do bombom. E depois, se quiser garantir que a fita não desfie, passe um pouco de esmalte incolor nas pontas. Está pronta sua almofada de bombom. Meu nome é Mariana, faço odonto e a dica de filme que eu dou é Medianeiras, Buenos Aires na Era do Amor Virtual. É um filme argentino de 2012 que fala sobre a história de 2 pessoas assim que moram perto, mas nunca se encontraram. E quando eles se encontram é uma conexão incrível, assim, acho que merece assistir. Fica a dica.
¿Cuándo seremos una ciudad inalámbrica? ¿Quiénes habrán sido los genios que taparon el río con edificios y el cielo con cables? Tantos kilómetros de cables, ¿sirven para unirnos o para mantenernos alejados, a cada uno en su lugar? La telefonía celular invadió el mundo con su promesa de estar conectados siempre. Mensajes de texto, un nuevo lenguaje adaptado para 10 teclas que reduce una de las más hermosas lenguas a un primitivo, limitado y gutural vocabulario. El futuro está en la fibra óptica, dicen los visionarios. Como gran cosa, prometen que vas a poder subir la temperatura de tu casa desde tu trabajo. Está claro, está previsto que no haya nadie que te espere con la casa calentita. Bienvenida a la era de las relaciones virtuales. ¿Es la primera vez que chateas? Sí, ¿se nota? Mucho. Tenés que empezar con H o M. ¿Qué es eso? ¿Hombre o mujer? Mujer. Aunque es un poco amplio, ¿no? ¿Y vos? Hombre. ¿Tengo que creerte? Eso es fácil de comprobar. Escribo como hombre, pienso como hombre y actúo como hombre. ¿Y? ¿Qué? Tu turno. Las pausas en el chat son más jodidas. No sé qué decir. Me resulta raro hablar con alguien del que no sé nada. ¿Qué querés saber? Ni siquiera sé por dónde empezar. Abandono. Chau. No te desconectes, espera. ¿Estás ahí todavía? Sí. Te puedo dar un menú de preguntas. ¿Cuántos años tenés? ¿De qué signo sos? ¿Qué música escuchás? ¿Crees en Dios? ¿Qué hiciste hoy? Eso es trampa. Eso es una pregunta. Eu estudei arquitetura, me formei, aí depois eu fui estudar psicologia e eu me formei com 30 anos em psicologia. Trabalhei na prefeitura, trabalhei para sustentar a faculdade, ajudar, trabalhei de guia turismo na Disney, 7 anos, nos meses de julho eu ia lá ganhar uma graninha. E aí minha carreira foi mais na clínica e na área de psicologia social e na área de saúde, né? Comecei a dar aula na faculdade, parei agora muito recentemente, e é o foco que eu tenho, trabalhar em clínica, em consultório e trabalhar tanto em projetos sociais como na saúde pública, né? Muito resumidamente, é isso. Eu não me interesso pela tecnologia, tanto que eu conheço pouco. Eu me interesso pelas relações humanas que advêm da tecnologia, né? Então essa possibilidade da gente interagir, de conversar, de estar alguém aqui, o outro no Alasca, no Afeganistão. Eu fui, em 2009, teve um intercâmbio da universidade que eu trabalhava, eu fui para o norte da Suécia. E aí uma professora me convidou, passei 3 semanas, olha, a gente vai fazer um passeio para o pé das montanhas e tal. Eu nem levei nada, né, computador e tal. Chegou lá, era tudo wireless, né? No meio da Lapônia, assim, no meio do nada. Então, eu fico encantada com esta possibilidade da gente romper essas fronteiras, essas barreiras, e a gente tem que aprender o que isso interfere nas relações, né? Então elas não são as mesmas, né? O ser humano mudou, quer dizer, o ser humano é o mesmo, mas a subjetividade, a expressão do humano muda conforme a tecnologia propicia essas coisas diferentes. Então não é a tecnologia em si, que eu até conheço pouco, entendo, mas eu quero entender a ferramenta para ver como isso interfere nas relações, né? Surgiu da minha cabeça, assim, a gente pensando essas coisas há um tempo, e aí começa a ter
tem muita coisa na internet e eu fui olhar algumas coisas e não tem nada, por exemplo, o que eu me interesso na minha idade e com o tipo de público, né, da minha faixa etária, dos meus interesses, não tem, por exemplo, youtuber. Tem alguns canais, programas do tipo Saia Justa, tem um da Constanza Pascolato com a Marilu, que chama Constanza e Marilu, que eu acho muito interessante, mas eu achei que faltava um pouco isso. E como eu dei aula há muito tempo, os alunos sempre falam, professora, você é engraçada, tem um jeito interessante, sua aula é legal. Aí eu acreditei nos alunos e tentei fazer isso. E aí pedi ajuda, né, de umas pessoas para tentar acertar, porque quanto tempo, fala-se do quê, de que forma, né? Então a gente ainda está aprendendo, né? A ideia é ter uma pegada da psicologia no sentido sempre de uma orientação, de um toque, de uma forma bem-humorada, de uma forma leve, de uma forma acessível, né? Porque isso acho que o que eu tento é falar com uma certa profundidade, né? Porque também não dá em pouco tempo, de uma forma acessível a qualquer um, numa linguagem fácil de fácil compreensão, né? Porque é difícil, por mais que pareça que é super simples, na hora que você vê os minutinhos parece que é muito simples, né? Mas eu fico nervosa, eu engasgo, gaguejo, fico com a mão gelada. E aí eu tive a ideia e conforme eu fui falando com as pessoas, principalmente a Juliana Molinari, minha querida assessora, e o meu marido também, que é jornalista e trabalha há bastante tempo, eu já vinha discutindo isso com ele há bastante tempo, né? E aí a Juliana entrou também e os dois encaixaram muito e acharam legal, compraram bem a ideia e aí foi, né? Te espero aqui, hein? Até amanhã!